Sejam bem-vindos à nossa reunião educativa com o tema Manejo da insulinização e controle glicêmico com sensor de glicose. Meu nome é Juliana, sou enfermeira e residente de enfermagem do Programa de Saúde do Adulto e do Idoso. Bom, então, vamos começar com uma breve introdução sobre o que é diabetes mellitus. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, o diabetes mellitus consiste em um distúrbio metabólico caracterizado por excesso de açúcar persistente decorrente da falha na produção de insulina ou na sua ação ou em ambos os mecanismos. O diabetes mellitus tipo 1 é mais comum em crianças e adolescentes, apresenta uma deficiência grave de insulina devido à destruição das células beta. Essas células se encontram no pâncreas e sintetizam a insulina. É uma doença que está associada à autoimunidade, ou seja, é uma doença autoimune. Já o diabetes mellitus tipo 2 corresponde a 90 a 95% de todos os casos de diabetes mellitus. Está frequentemente associado à obesidade e ao envelhecimento. Tem início lento e é caracterizado por resistência à insulina e deficiência parcial de secreção de insulina pelas células beta, além de acontecer também alterações na secreção dos hormônios que regulam o metabolismo da glicose. Bom, o tratamento do diabetes mellitus tipo 1 inclui a insulinoterapia, a monitorização da glicemia, a alimentação saudável e a atividade física. E quais são as metas do tratamento? Bom, para pacientes diabetes mellitus tipo 1 ou diabetes mellitus tipo 2, crianças e adolescentes, o ideal é que a hemoglobina glicada esteja abaixo de 7%. Glicemia de jejum e pré-prandial de 80 a 130 e para crianças e adolescentes de 70 a 130. A glicemia 2 horas pós-prandial menor que 180 e a glicemia ao deitar entre 90 e 150. Lembrando que a hemoglobina glicada é um exame de sangue que é realizado para avaliar o controle glicêmico, ou seja, o controle do açúcar no sangue da pessoa com diabetes mellitus nos últimos 3 meses. Bom, falando um pouquinho sobre as características do sistema flash de monitorização da glicose. No fim de 2014, foi lançado o sensor Freestyle Libre no mercado europeu e, posteriormente, em 2016, inserido no mercado brasileiro. O sensor Freestyle Libre é um dispositivo que permite aos nossos pacientes a aferição da glicose sem precisar furar o dedo. O sensor não precisa de calibração, pois vem calibrado de fábrica, é aplicado no tecido subcutâneo com um aplicador e permanece ativo por um período de até 14 dias. Ao final desses 14 dias, é necessário fazer a troca do sensor. A leitura da glicose é feita por aproximação, ou seja, o paciente deve escanear ou passar o leitor ou o celular por cima do sensor, que armazena dados de 15 em 15 minutos por até 8 horas. No leitor, o paciente pode verificar diversos dados em tempo real, dados retrospectivos das últimas 8 horas e preditivos futuros. As informações prospectivas são fornecidas pelas setas de tendência. E o que significam as setas de tendência? Bom, essas setas fornecem informações sobre a direção e a taxa de mudança dos níveis de glicose intersticial, e são geradas a partir da inclinação dos valores da glicose nos 15 minutos anteriores, indicando se os níveis de glicose estão subindo, descendo ou estáveis. É uma ferramenta para auxiliar na tomada de decisões de autogerenciamento do diabetes, o que não é possível com a automonitorização da glicemia capilar. Então, quando a seta estiver toda para cima ou toda para baixo, significa que sua glicemia está tendo uma variação mais rápida. Para cima, significa que ela está subindo mais do que 2 mg por decilitro por minuto, ou que vai estar maior do que 60 mg por decilitro em 30 minutos. E para baixo, significa que está caindo rapidamente,
mais do que 2 miligramas por decilitro por minuto, ou seja, caindo mais do que 60 miligramas por decilitro em 30 minutos. E quando essa seta está inclinada, significa que está havendo uma variação da glicemia entre 1 a 2 miligramas por decilitro por minuto. Então, quando ela está inclinada mais para cima, a gente está falando em subir de 1 a 2 miligramas por decilitro por minuto, ou seja, entre 30 e 60 miligramas por decilitro em 30 minutos. E mais para baixo, quando ela está inclinada mais para baixo, a gente está falando em descer de 1 a 2 miligramas por decilitro por minuto, ou seja, de 30 a 60 miligramas por decilitro em 30 minutos. Quando essa seta está plana, significa que a glicose está estável e que está tendo uma variação menor que 1 miligrama por decilitro por minuto. E quando medir a glicemia capilar, mesmo utilizando o sensor? Bom, então você vai aferir sua glicemia capilar durante períodos de rápida alteração dos níveis de glicose, se tiver em um momento de cálculo de dose de insulina. Você vai aferir também para confirmar a hipoglicemia ou risco de hipoglicemia registrada pelo sensor, e quando os sintomas não corresponderem aos valores obtidos por meio do sensor. Bom, então, como vocês já conhecem, esses são os componentes do sistema flash de monitorização. Então, vem um leitor, pode ser utilizado também o celular, né? Porém, o celular precisa ter uma tecnologia NFC. Vem o sensor, que vai ser posicionado na parte posterior do braço, e o software para upload e compartilhamento de dados com a equipe de saúde. Nesse caso, né, o paciente cria uma conta no site LibreView. Bom, o sensor não vai substituir a glicemia capilar. O sensor é um filamento que fica posicionado no líquido intersticial, que é o líquido que fica entre as células. O sensor capta a glicose que sai do sangue e entra nas células. E por esse motivo é importante ressaltar que existe um atraso de média de 5 minutos entre a medida da glicemia capilar e a glicemia intersticial. Uma glicose de 76 miligramas por decilitro, indicada pelo sensor, com a seta voltada para baixo, pode corresponder na realidade a uma glicemia capilar de 50 miligramas por decilitro, no sangue, por exemplo. Então, é recomendado a verificação da glicemia capilar nos momentos de tomada de decisão para manejar uma hipo ou hiperglicemia, quando a seta de tendência revela uma subida ou queda muito rápida, ou se há uma incompatibilidade entre os sintomas apresentados e o valor de glicose apresentado pelo sensor. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora explica o que eu acabei de explicar no slide anterior.
Meu nome é David, eu sou enfermeiro residente da Secretaria de Saúde e eu vou dar continuidade à apresentação. O sensor de glicose é uma das opções mais modernas de monitorização glicêmica. O sensor permite uma avaliação global do controle glicêmico do paciente com diabetes, através da avaliação do tempo no alvo, que é o percentual de tempo que a pessoa com diabetes permanece dentro das metas de bom controle glicêmico preconizado. Nessa imagem conseguimos ver as metas estabelecidas para um bom controle glicêmico, que é entre 70 a 180 mg decilitro. As metas de hiperglicemia, que é acima de 180 e acima de 250 mg decilitro, e as metas de hipoglicemia grau 1, que é abaixo de 70 mg decilitro, e hipoglicemia grau 2, abaixo de 54 mg decilitro. O intervalo alvo de 70 a 180 mg decilitro é a faixa glicêmica que o paciente precisa permanecer 70% do tempo para estar com um bom controle glicêmico. Em condições de hipoglicemia, o paciente pode permanecer até 4% com nível de glicose a 70 mg decilitro e menos de 1% com nível de glicose a 54 mg decilitro. Nas condições de hiperglicemia, o paciente deve permanecer com menos de 25% com glicemia superior a 180 e menos de 5% com glicemia superior a 250 mg decilitro. A variabilidade glicêmica também é um importante parâmetro de controle do diabetes e diz respeito às mudanças na amplitude, na frequência e na duração das alterações da glicose no decorrer do dia. O seu aumento está relacionado ao aumento de casos de complicações do diabetes. Uma variabilidade glicêmica com coeficiente de variabilidade abaixo de 36% corresponde a um bom controle, e pacientes que possuem coeficiente de variabilidade glicêmica maior ou igual a 36% possuem um mau controle glicêmico. Nesse slide conseguimos ver o gráfico de tempo no alvo de um paciente real. Estamos analisando nos últimos 14 dias a glicemia do paciente. Ele tem mantido um bom tempo no alvo, 84%, que é a faixa verde, e um bom percentual de hipoglicemias, que é 2% na faixa vermelha. Além do tempo no alvo, conseguimos avaliar a média das glicemias nos últimos 14 dias, que está em 133 mg decilitro, e a variabilidade glicêmica com coeficiente de variabilidade de 31,1%. Nesse slide, conseguimos ver outro paciente que não está com bons valores do controle da diabetes. O tempo no alvo está em 48% e o percentual de hiperglicemia está elevado. A média glicêmica está em 183 mg decilitro e a variabilidade com coeficiente de 40,8%. Também está fora das metas estabelecidas. O objetivo do tratamento para o diabetes tipo 1 é o de manter a glicemia em níveis fisiológicos. É possível utilizar diferentes esquemas de tratamento para cada pessoa. A reposição da insulina, através das aplicações com seringas ou canetas, deve ser feita mimetizando o funcionamento de um pâncreas saudável. Uma insulina de ação lenta ou basal, que tem como finalidade de manter a glicemia em níveis adequados ao longo do dia. E uma insulina de ação rápida ou ultra rápida, para as refeições e também correção de hiperglicemias, que chamamos de bolos de refeição e bolos de correção, respectivamente. Nesse gráfico conseguimos ver o efeito que essas insulinas possuem de acordo com as linhas apresentadas no gráfico. O bolo de refeição ele deve ser calculado pelo paciente através das contagens de carboidrato e o bolo de refeição é calculado através do fator de sensibilidade. Ambos são individuais e cada paciente possui o seu esquema de cálculo, que é prescrito pelo médico. Dessa forma, a pessoa com diabetes ela precisa seguir corretamente seu tratamento e manejar várias situações no dia a dia para conseguir atingir um bom tempo no alvo e, consequentemente, ter um bom controle glicêmico para prevenir as complicações agudas e crônicas da doença.
Vamos abordar agora alguns pontos importantes no tratamento e no manejo de algumas situações que interferem na glicemia. Primeiro ponto, a proporção ideal de insulina basal bolus que o paciente utiliza deve estar em torno de 50% para cada um. O paciente que utiliza uma proporção maior de insulina basal do que bolos tem uma tendência a apresentar mais hipoglicemias em jejum. É permitido uma proporção maior de insulina para bolos, caso sua proporção esteja fora dos parâmetros e seu controle glicêmico não esteja ideal. É necessário conversar com seu médico. Calcular corretamente a dose da insulina ultra rápida, conforme a contagem de carboidrato e o fator de sensibilidade. Os cálculos precisos das doses de insulina para comer e para corrigir uma hiperglicemia. Vai evitar uma variabilidade glicêmica e aumento no tempo do alvo. Aplicar a insulina ultra rápida 15 minutos antes de comer. Essa conduta é importante, pois a insulina ultra rápida começa a agir 15 minutos após a aplicação e o efeito do alimento precisa coincidir com o efeito da insulina para evitar hiperglicemia pós-prandial. Respeitar o tempo de ação da insulina para corrigir uma hiperglicemia, que é de 3 a 4 horas. A insulina ultra rápida tem um tempo de ação máximo de 2 horas, mas um tempo de ação residual de até 4 horas. Portanto, você deve respeitar este tempo para fazer a correção das hiperglicemias. Quando você realizar as correções em um tempo menor, poderá ter hipoglicemia pelo acúmulo de doses de insulina. Atividade física. A atividade física aeróbica, ela promove a queda da glicemia, e a atividade física anaeróbica, ou a musculação, ela promove um aumento da glicemia. Os efeitos da atividade física na glicemia podem perdurar até 48 horas após a realização da mesma. E é importante ajustar a alimentação e as doses de insulina para a atividade física. Vocês terão uma aula depois sobre atividade física e diabetes. Algumas situações especiais, como doença, período menstrual, estresse e medicamentos, podem também alterar a glicemia, geralmente para mais. É importante saber como atuar e manejar o tratamento das situações conversando com a equipe. Quanto mais conhecimento e domínio do tratamento a pessoa com diabetes tiver, mais ela pode atuar para atingir um bom tempo no alvo, e a monitorização glicêmica é a base para o conhecimento da doença. Vamos falar aqui agora sobre o que é a hipoglicemia. A hipoglicemia ela é uma condição onde a glicose está abaixo ou menor que 70 mg de cilindro. E essa situação fará com que o paciente apresente alguns sinais e sintomas, como suor excessivo, tremores, fraqueza, palidez, fome, dificuldade de concentração, irritabilidade e até agressividade, alteração do nível de consciência e até mesmo coma. Alguns pacientes apresentam hipoglicemias assintomáticas, e alguns dos sinais e sintomas da hipoglicemia podem se confundir com os da hiperglicemia. Portanto, é fundamental monitorar a glicemia capilar. Agora vamos falar como tratar a hipoglicemia. Para tratar a hipoglicemia, o paciente ele deve ingerir imediatamente 15 gramas de carboidrato de rápida absorção. São os alimentos indicados para o tratamento da hipoglicemia, como uma colher de sopa de açúcar diluída em água ou suco, um copo de 200 ml de suco de laranja, uma colher de sopa de mel ou 3 sachês de mel ou 3 balas mole. Após fazer isso, o paciente vai esperar 15 minutos e vai monitorar novamente a glicemia capilar. Se a glicemia estiver maior que 70 mg de cilindro, o paciente deve comer ou antecipar o café da manhã, o lanche, o almoço ou a janta. Entretanto, se a glicemia estiver continuar menor que 70 mg de cilindro, o paciente deve voltar para o primeiro passo e repetir novamente os passos seguintes. Agora iremos falar um pouco sobre os cuidados com o sensor. Primeiro ponto, utilizar na parte posterior do braço, que é uma indicação do fabricante. Não aplicar insulina no mesmo membro do sensor, porque a insulina vai alterar a leitura do sensor.
realizar no mínimo 7 leituras ao dia, que é uma exigência do protocolo da Secretaria de Saúde, e não passar mais de 8 horas sem realizar a leitura do sensor, que é para evitar a perda de conexão dos dados. Limpar a pele antes de aplicar o sensor com álcool 70% e esperar secar. E a fixação do sensor ela pode ser feita com curativo ou adesivos próprios, como por exemplo algumas marcas, que é a Kinesio, o Curatec, e a Kangle Film e o Micropore. O sensor ele é resistente à água até 1 metro de profundidade. Essa é uma orientação do fabricante. Existe também a falta de precisão do sensor nas primeiras 24 horas. Se você apresentar algum sinal de alergia ao sensor, é recomendado que você procure o profissional de saúde para ele fornecer melhores informações. E iniciar a leitura do novo sensor sempre utilizando o leitor para depois utilizar o celular. E fazer o upload dos dados a cada troca de sensor 1 dia antes das consultas para a plataforma do LibreView. Nós iremos passar um vídeo agora fornecendo melhores informações sobre o dispositivo. Com o Freestyle Libre, você pode escanear sua glicose de forma muito mais eficiente e sem o incômodo das rotineiras picadas nos dedos. Ao abrir a embalagem do seu leitor do Freestyle Libre, você encontrará um guia rápido, o leitor, o manual do usuário, um cabo USB e o adaptador. Para fazer a configuração é muito simples. A bateria do leitor já vem carregada, então basta retirá-lo da caixa e pressionar o botão azul para ligá-lo. Esse é o único botão. E todas as outras operações são realizadas com toques na tela. Configure a data usando as setas na tela e toque em próximo para continuar. Agora, você pode configurar o horário atual. Toque em próximo para continuar. Selecione sua faixa-alvo de glicose estipulada pelo seu médico. Ela será exibida em gráficos de glicose no leitor e usado para calcular o seu tempo no alvo. Toque em próximo para continuar. Por último, o leitor irá exibir 2 telas de informações a respeito das setas de tendência e de como retornar à tela inicial. Leia atentamente as informações para concluir a configuração. Pronto! Agora seu leitor já está pronto para iniciar o seu primeiro sensor Freestyle Libre. A embalagem do sensor Freestyle Libre vem em 2 partes, o aplicador e um recipiente com o sensor. A caixa também contém um lenço umedecido com álcool e um folheto explicativo. Para aplicar o sensor, escolha um lugar na parte posterior superior do seu braço. Limpe bem a área escolhida usando o lenço umedecido com álcool e deixe secar. Em seguida, retire o lacre do recipiente com o sensor e desrosqueie a tampa do aplicador. Alinhe as marcas escuras do aplicador com a do recipiente do sensor e, em uma superfície plana e firme, pressione o aplicador até o fundo. Agora, retire o aplicador do recipiente, posicione sobre a área do braço escolhida e empurre com firmeza para que o sensor seja aplicado corretamente. Retire o aplicador com cuidado e verifique se o sensor está bem firme. Agora só falta ativar o sensor. Para isso, ligue seu leitor apertando o botão azul e toque em Iniciar novo sensor. Você verá a imagem de uma mão segurando o leitor perto de um sensor no braço. Coloque o leitor a uma distância máxima de 4 cm do sensor para escaneá-lo. Se o som estiver habilitado, o leitor emitirá um bip quando o sensor for ativado com sucesso. Após 60 minutos, você poderá fazer sua primeira leitura de glicose. Agora, você é livre para monitorar a sua glicose de uma forma muito mais fácil e tranquila. Obrigado pela atenção e estamos disponíveis para sanar qualquer dúvida.